O que Sócrates pode nos ensinar sobre autoconfiança hoje? A palavra autoconfiança costuma ser associada a uma postura de segurança, firmeza e clareza diante da vida. Em uma época marcada por incertezas, ansiedade e excesso de informação, ser capaz de confiar em si mesmo tornou-se quase um requisito para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Contudo, o que significa de fato confiar em si? Essa confiança deve estar ligada apenas à crença em nossas capacidades ou precisa estar amparada por um exame mais profundo sobre quem somos, o que sabemos e quais são nossos limites? Nesse ponto, a filosofia pode oferecer contribuições valiosas. Entre os grandes pensadores da antiguidade, Sócrates, o filósofo ateniense do século V a.C., aparece como figura incontornável. Seu método de questionamento, sua coragem diante da vida e da morte, sua postura ética diante da sociedade e, sobretudo, sua célebre máxima, "Só sei que nada sei", abrem caminhos férteis para refletirmos sobre a autoconfiança em nossos tempos. Longe de propor uma confiança cega em si, Sócrates nos ensina que confiar em si mesmo não significa ter todas as respostas prontas, mas desenvolver a coragem de perguntar, de duvidar e de permanecer fiel à busca da verdade. Nesse sentido, o legado socrático pode nos ajudar a construir uma autoconfiança sólida, não baseada em ilusões ou arrogância, mas no reconhecimento de nossos limites e na disposição de enfrentá-los com lucidez. O presente ensaio busca discutir em cerca de 1.500 palavras o que Sócrates pode nos ensinar sobre autoconfiança hoje, articulando 3 eixos principais: a autoconfiança como consciência de si, a autoconfiança como coragem ética, a autoconfiança como abertura ao diálogo, a autoconfiança como consciência de si. Uma das frases mais conhecidas ligadas a Sócrates é "Conhece-te a ti mesmo", inscrição do templo de Delfos que ele adotou como guia de vida. Esse princípio já nos aponta para a relação profunda entre autoconfiança e autoconhecimento. Na sociedade contemporânea, muitas vezes a autoconfiança é entendida como uma espécie de performance exterior. Falar com firmeza, não demonstrar dúvidas, manter a aparência de alguém sempre certo de suas escolhas. Esse modelo, no entanto, pode se tornar superficial e frágil, pois ignora as contradições internas e mascara as inseguranças reais. Sócrates, ao contrário, nos mostra que confiar em si exige antes reconhecer a própria ignorância. A famosa frase "Só sei que nada sei" não é uma declaração de fraqueza, mas de força. Ela revela a coragem de admitir limites e, ao mesmo tempo, a disposição de continuar aprendendo. Em termos modernos, podemos relacionar isso à chamada mentalidade de crescimento, conceito muito usado na psicologia da educação, que enfatiza a confiança não em possuir todas as habilidades desde sempre, mas em ser capaz de desenvolvê-las por meio do esforço, da prática e da reflexão. Assim, Sócrates nos ensina que a autoconfiança não nasce de uma ilusão de perfeição, mas do reconhecimento de nossa condição humana, inacabada, em processo, sempre em busca. Em um mundo que cobra certezas rápidas e respostas imediatas, esse ensinamento é libertador. Ser autoconfiante, no sentido socrático, é ter clareza de que não precisamos saber tudo para agir, mas precisamos estar abertos ao aprendizado contínuo. Autoconfiança como coragem ética. Outro aspecto central da vida de Sócrates é sua postura diante da cidade de Atenas. Acusado de corromper a juventude e de não respeitar os deuses da polis, o filósofo foi julgado e condenado à morte. Em seu julgamento, narrado na obra Apologia de Sócrates de Platão, ele se defende não apelando a emoções ou mentiras, mas reafirmando sua missão: provocar as pessoas a refletirem sobre a verdade, a justiça e o sentido da vida. Esse episódio mostra um tipo de autoconfiança que vai muito além da crença em si. É uma confiança no valor da própria consciência moral. Sócrates se manteve fiel a seus princípios até o fim, mesmo diante da morte. Ele acreditava que viver de forma injusta seria pior do que morrer, e que seguir sua consciência era mais importante do que agradar às autoridades ou à opinião pública. No presente, vivemos dilemas éticos em diferentes esferas: nas relações de trabalho, na política, nas interações sociais e até na esfera digital. Quantas vezes não cedemos à pressão externa por medo de sermos julgados, excluídos ou criticados? Nesse sentido, Sócrates nos mostra que a verdadeira autoconfiança exige coragem para sustentar valores pessoais, mesmo quando eles entram em conflito com as convenções sociais. Esse ensinamento é especialmente importante em uma época de redes sociais,
em que a imagem pública se torna um campo de julgamento constante. Ter autoconfiança hoje, no espírito socrático, significa ser capaz de sustentar convicções éticas, mesmo sob a pressão de curtidas, cancelamentos ou modismos. Assim como Sócrates não abriu mão de sua missão, também nós podemos encontrar na filosofia uma base para viver de forma autêntica e corajosa. A autoconfiança como abertura ao diálogo. Sócrates é lembrado não por ter escrito tratados, mas por dialogar. Seu método, chamado de maiêutica, consistia em provocar seus interlocutores com perguntas que os faziam refletir sobre seus próprios argumentos. Ele comparava sua função à de uma parteira, ajudava as ideias a nascerem, sem impor uma verdade pronta. Essa postura traz outra lição sobre autoconfiança. Confiar em si não significa fechar-se em opiniões próprias, mas estar disposto a confrontá-las com as dos outros. Ao aceitar o diálogo, expomos nossas ideias ao risco da crítica, mas também abrimos a possibilidade de crescer. No contexto atual, marcado pela polarização e pelo discurso de ódio, esse ensinamento é precioso. Muitas vezes, confundimos autoconfiança com rigidez. Acreditar que nunca devemos ceder, que precisamos vencer todos os debates, que ouvir o outro é sinal de fraqueza. Sócrates, ao contrário, nos mostra que a verdadeira confiança em si mesmo está em não temer a mudança de opinião diante de bons argumentos. Esse tipo de autoconfiança não é estática, mas dinâmica. É a confiança de quem não teme aprender com o outro, porque sabe que mudar não é perder-se, mas aprimorar-se. Assim, em nossas relações profissionais, afetivas ou políticas, podemos praticar uma autoconfiança socrática, sempre que dialogamos de maneira aberta, dispostos a ouvir e a revisar nossas certezas. Aplicações práticas no mundo contemporâneo. Trazer Sócrates para a reflexão sobre autoconfiança não é apenas um exercício teórico, mas também uma oportunidade de repensar nossas práticas cotidianas. Algumas aplicações podem ser destacadas. Na educação, professores e alunos podem cultivar uma autoconfiança baseada no reconhecimento das dificuldades, encarando erros como oportunidades de aprendizagem em vez de como fracassos. No trabalho, profissionais podem adotar a postura socrática de buscar sempre compreender mais profundamente os problemas, evitando a pressa em apresentar soluções superficiais apenas para demonstrar segurança. Na vida pessoal, diante de pressões sociais para se encaixar em padrões de sucesso, beleza ou comportamento, podemos exercitar a coragem socrática de seguir nossos próprios valores, em vez de apenas reproduzir expectativas externas. Na política e no espaço público, o espírito do diálogo socrático pode inspirar práticas democráticas mais saudáveis, em que a autoconfiança não se confunde com arrogância, mas com abertura à escuta e à construção coletiva. Críticas e limites. É importante reconhecer que a aplicação dos ensinamentos de Sócrates à autoconfiança hoje não é isenta de desafios. Há quem argumente que a postura socrática de dúvida constante pode gerar insegurança, tornando difícil tomar decisões rápidas em um mundo acelerado. Além disso, a coragem ética de Sócrates, que o levou a aceitar a morte, pode parecer utópica ou até impraticável em contextos em que a sobrevivência material está em jogo. Essas críticas são pertinentes, mas não anulam o valor do legado socrático. Pelo contrário, mostram que a autoconfiança inspirada em Sócrates deve ser equilibrada. Não se trata de viver em dúvida permanente, mas de cultivar a humildade intelectual. Não se trata de buscar o martírio, mas de fortalecer princípios que deem sentido às nossas escolhas. Portanto, a autoconfiança é um tema central em nossa época, marcada por crises de identidade, excesso de informações e instabilidade social. Muitas vezes, ela é reduzida a uma performance superficial, ligada a gestos de firmeza ou à necessidade de transmitir certeza. Sócrates, porém, nos oferece uma visão mais profunda. Confiar em si é, antes do tudo, conhecer-se, reconhecer limites, agir com coragem ética e manter-se aberto ao diálogo. Sua máxima, "Só sei que nada sei", é paradoxal e uma das maiores expressões de autoconfiança, porque mostra a coragem de não se esconder atrás de falsas certezas. Sua vida e sua morte nos lembram que confiar em si mesmo é também confiar na própria consciência moral, mesmo quando isso traz riscos. Seu método dialógico nos ensina que a autoconfiança verdadeira não teme críticas, pois sabe que o confronto com o outro é oportunidade de crescimento. Portanto, o que Sócrates pode nos ensinar sobre autoconfiança hoje é que ela não se constrói na arrogância
de achar-se dono da verdade, mas na humildade corajosa de buscar sempre a verdade, mesmo sabendo que ela é maior do que nós, em um tempo em que a insegurança nos paralisa e as falsas certezas nos dividem. Recuperar esse legado é um convite para viver com mais autenticidade, lucidez e serenidade.